E aí, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Êxodo 39, versículo 30, diz assim: Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. Amém, irmãos? Só contextualizando aqui, queridos, a Bíblia fala que Deus ele ordena a Moisés, e Moisés fala pro pessoal fazer as vestes do sumo sacerdote, que naquele tempo, dentro do contexto da história do povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, o sumo sacerdote era Arão e os dois filhos dele. E para começar essa mensagem, irmãos, eu gostaria de falar o seguinte: hoje em dia, todos nós conhecemos Bíblia. Todos nós conhecemos alguma coisa a respeito de Deus. Se já faz mais de 30 minutos que você acordou, com certeza você já ouviu alguém falando de Deus. Você já viu alguma mensagem sobre Deus. Você já ouviu algo sobre a respeito de Deus. Nem que seja uma mãe gritando com uma criança, falando assim: ai meu Deus, esse menino não sossega não. Você já ouviu a respeito de Deus. Você conhece praticamente tudo sobre Deus. Esse século 21, ele é um século do conhecimento. Muito se fala sobre Deus. Hoje em dia a gente vê doutores de Bíblia que debate, que conhece. A Bíblia fala em Amós 8:11. O profeta fala assim: E enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E hoje em dia eu percebo essa fome. E aí você pode me perguntar: João, mas que fome, cara? Todo mundo tá falando sobre Deus, todo mundo prega sobre Deus. Se eu entrar no Facebook, tem frase de alguém falando sobre Deus. Tem ateu falando bem de Deus. Não acredita na existência, mas fala bem de Jesus, elogia. E que fome é essa? É porque assim, querido, não adianta nada a gente ouvir falarem sobre Deus, a gente assistir mensagens de pregações lindas no YouTube, a gente ir na igreja e ver pregadores falando de Deus, se a gente não abrir o coração para as coisas de Deus. A Bíblia fala, em Apocalipse, Jesus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. A palavra está batendo, o problema é que a gente não está abrindo o coração para ouvir a voz de Deus. A gente conhece Bíblia, sabe tudo na teoria, mas na prática a gente não sabe nada. E nesse texto aqui que a gente leu, a Bíblia fala que na veste do sumo sacerdote tinha uma frase, como se fosse uma placa, escrita assim, ó: santidade ao Senhor. E a santidade a Deus? A Bíblia fala em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta a gente conhecer Deus em teoria, não adianta a gente ficar escutando, postando com o coração fechado. A gente precisa abrir o coração e fazer coisas que vão corresponder com a nossa teoria. A gente precisa ter atitude. Não basta a gente ser adorador só da boca para fora. Não basta a gente ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro vulgar. Não. O livro ele é sagrado, a Bíblia é sagrada, então a gente precisa se dedicar na leitura da palavra e precisa abrir o coração, precisa pedir revelação a Deus. A gente precisa se santificar. O mundo está corrompido e a Bíblia fala que Deus nos chamou para ser luz, não para ser treva. Do que adianta treva nem treva? Nada. Agora, se você pega uma luz e coloca na treva, aí as pessoas vão ver a diferença. E um requisito de Deus, que Deus pede para o cristão, é santidade. Todo mundo que está aqui sabe o que é santidade. Não preciso dar uma aula de santidade para vocês, que vocês conhecem. Na teoria. Então, qual que é a reflexão dessa mensagem para nós hoje?
é que venhamos nos esforçar para nos santificarmos a Deus na prática, fazer coisa que vai alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Orar, jejuar, ler Bíblia, para que Deus lá do céu ele olhe em nós e veja que a gente, pelo menos, estamos nos esforçando para se santificar. E a gente sabe que se a gente se santificar de coração, fazendo para Deus, Deus ele vai se alegrar com nós. Amém, queridos? Que essa mensagem venha falar com você da mesma forma que falou comigo. A paz do Senhor.